Olá, gente, vamos a mais um Conversando com Você. E o tema de hoje é a ética do consenso mínimo global. Dani, o que é isso? Vamos falar sobre ética. Você sabe o que é ética? Qual é a sua ética? E será que cada um tem uma ética? É sobre isso que a gente conversa hoje com a professora Conceição Vieira. E você é nosso convidado mais do que especial. Vamos lá! Conversando com você. Nosso episódio de hoje, nós iremos tratar sobre o consenso mínimo da ética numa situação global, numa situação mundial, numa situação universal para nós que vivemos no planeta Terra. Então, a ética do consenso mínimo global. E o que isso significa, né? Como nós vamos nos relacionarmos preocupados com o meu entendimento do que é ético, o entendimento do outro do que é ético. É exatamente por isso que precisamos ter um consenso mínimo. E esse consenso mínimo, ele varia também de sociedade a sociedade, de país a país. A sociedade, por mais que a gente queira observá-la com um outro olhar, com o olhar do avanço, e esse avanço tem acontecido, tem existido, de desenvolvimento, de crescimento, mas ela está enferma. Enferma em que aspecto? A enfermidade no sentido individual e no sentido social. No sentido individual, a gente poderia dizer físico, mas não é só físico, porque ele é também emocional, ele é também mental. Então, mas essa enfermidade física diz respeito a coisas, a princípios que você precisa retomar, reencontrar em sua vida, no que diz respeito, por exemplo, a estar no presente, a viver a experiência atual, sem tanta prisão ao passado. Parte dessa enfermidade é pela nossa prisão às coisas passadas. Prisão à experiência que passou, às vezes até presos à experiência que não passou. Ah, poderia ter sido assim, poderia ter sido assado, seria assim, seria assado. Então, você sofre intensamente por algo que nem viveu. E existem também aqueles que é com base na experiência vivida e acham que aquela experiência tinha que se estender, tinha que permanecer, ficar preso a algo. Ah, eu tive isso, eu tive aquilo, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu amei com essa intensidade, eu trabalhei com essa intensidade, eu fui desamada com tal intensidade. E às vezes esse passado é em base a experiências positivas e muitas vezes com base em experiências aparentemente negativas, porque todas elas nos impulsionam, ou deveriam nos impulsionar a evoluir e a avançar. Quando eu fico presa a uma experiência que eu considero positiva, eu sofro pela saudade daquilo que passou. E ela é positiva, mas me causa sofrimento pela saudade. Se ela é negativa, ela desencadeia em mim sentimentos, muitas vezes negativos, de voltar a ter aquela raiva que eu tive naquele momento que vivi, a ter aquela incompreensão, a ter aquela intolerância que às vezes eu tive por não ter compreendido aquela vivência lá atrás. Então nós estamos sofrendo por algo que já passou. Estamos presos ao passado. E essa prisão ao passado dificulta a nossa caminhada, dificulta a nossa ascensão, né? Nos freia no movimento da ascensão. Uma outra experiência que nos aprisiona é viver o futuro. Aí desgasta mais ainda, porque você vai viver de algo que não sabe se irá acontecer. Então você vive no mundo da hipótese. Então sofre pelo que há de vir. Se o passado pode lhe levar à depressão, à tristeza, a uma introspecção que causa o saudosismo, que causa a dor da perda ou que causa a não realização daquilo que almejou. Por outro lado, a vivência do futuro leva à ansiedade, leva à inquietude. Então você fica ansioso porque quer que o outro dia chegue, quer que o próximo ano chegue, quer que o concurso chegue, quer que
várias e várias e várias são as nossas agonias, os nossos instantes de querer viver o futuro. Essas duas ligações, passado e futuro, nos tira do presente, tira a nossa intensidade de viver plenamente o presente, de viver intensamente o presente. Então, a gente precisa se basear nessa ética, passando por isso, por uma vivência interior, uma vivência individual e uma vivência coletiva. Quando essa experiência é coletiva, é social, eu estou falando dela no mundo individual e agora no mundo social. Então, no mundo social, essas enfermidades precisam passar por uma ética mínima, que estabeleça as relações, que facilite os contatos, que facilite o crescimento na relação um com o outro. Então, precisamos, países, federações e o mundo inteiro, estabelecer o mínimo de conceito na relação entre os seres humanos. Por isso que existem tantos órgãos internacionais para reger, não muitas vezes pensamos que é o aspecto econômico, mas é para reger também as relações um com o outro, as relações de solidariedade, as relações de como a nação tem um olhar para o restante do mundo ou para outras que se encontram naquele mesmo continente que ela se encontra. Nós precisamos, quantas coisas são propostas pela Organização das Nações Unidas, quantas buscas de vivência de valores, é por essa via. Então, a ética diz respeito a nós estabelecermos, é como se a ética fosse a filosofia da moral. É como se a ética dissesse como nós deveremos nos portar ou viver. E isso varia, Isso varia porque ela está pautada também pela história, pela cultura de um povo, pelo jeito de ser de um povo. Então a ética diz respeito a isso, ao jeito de ser de um povo. E pautada na sua história, pautada na sua cultura, pautada na experiência que esse povo tem vivido. Quando a gente fala da moral, a moral é a casa, é o cuidado, é o zelo. E esse cuidado e esse zelo também são regidos pelas experiências culturais, pela identidade desse ou daquele povo. Então, para eu me posicionar, para eu me relacionar, essa moral se baseia em valores. Que valores são esses, Valores existenciais, valores que todos os seres sabem na vida, mas ele varia a intensidade de cumprimento, de lugar para lugar, de cultura a cultura, de povo a povo. Então, esses valores são valores pautados, guiados pela experiência cultural. Então, são consagrados pela experiência cultural desse povo. Então, os valores que nós atribuímos na sociedade brasileira é pautado na nossa experiência, na nossa trajetória, na nossa cultura. Então, se nós dissermos, precisamos realizar e viver a justiça. Pronto, a justiça diz respeito à moral. Como viver essa justiça varia de lugar a lugar. Você já passa para uma posição, vamos dizer assim, ética, da vivência, de como interpretar essa concepção de justiça. E aí há os que acham, por exemplo, se nós formos para a sociedade de uma maneira geral, uma realização de um crime, de algo violento com relação à sociedade ou a outra pessoa, nós vamos ter punições, às vezes de prisão, ter punições em outros lugares de prestação de serviço à comunidade, nós vamos ter punições para corrigir aquele mal realizado com pena de morte, nós vamos ter prisão perpétua. Então, a interpretação varia de sociedade para sociedade. Então, a nossa correção daquela atitude, daquela falta de moral, e de vivência ética em algum instante da nossa vida, vai ser conduzido por leis distintas que são baseadas na nossa cultura, que são baseadas na nossa história. Então, e esse consenso mínimo tem que ter.
Por mais que a gente diga que é diferente a vida num país oriental, num país ocidental, e mesmo entre os países ocidentais há essa diferença, nós precisamos estabelecer o mínimo nessas relações, que nos garanta uma vida fraterna, que nos garanta uma vida humana, que nos garanta uma vida de seres em uma sociedade que se diz civilizada. Então, um consenso mínimo de ética nós precisamos ter para nos relacionarmos no mundo. Então não pode ser o meu jeito de entender, o meu jeito de realizar, o meu jeito de fazer, o jeito desse ou daquele dirigente, desse ou daquele líder interpretar a lei e fazê-la cumprir. Então não é o entendimento individual, não é a minha vontade. Então se nós temos leis que já são mais avançadas no que diz respeito à relação com o outro, que garantem mais fortemente os direitos humanos, nós precisamos respeitar. Respeitar e nos submeter a esse entendimento, a essa lei, a essa diretriz, a esse costume, né? Se nós queremos violar isso e a partir de determinado instante ditar normas próprias, porque eu dirijo esse país, porque eu conduzo esse Estado, porque eu dirijo tal órgão internacional, nós vamos ter uma dificuldade. Porque o entendimento de um para trabalhar aquilo que já é costume, aquilo que já é tradicional, pautado na ética e na moral média daquela sociedade. Então vem os conflitos nessas relações. E é exatamente por isso que a gente precisa desse consenso mínimo. Mas agora vamos ouvir um pouco o que pensam as pessoas na sociedade sobre isso. Que sensacional reflexão! Você já parou para pensar sobre esse direito de ir e vir, sobre o seu limite, o respeito com o outro e o quanto você quer ser respeitado nas suas decisões e atribuições sociais? É interessante, né? É um assunto extremamente pertinente. E por falar em pertinente, a gente aproveita para vir mais uma vez ao centro da cidade, ponto turístico da capital, mercado que é sempre movimentado. Tem gente aqui, viu? Tem gente daqui da cidade, tem gente do interior e tem muito turista também. Aproveitamos para fazer um tour e conversar com as pessoas, saber o que elas pensam sobre o assunto de hoje. Ética. O que será que as pessoas pensam sobre esse tema? O que você entende por ética? Você acha que a ética é única ou é universal? Ou se ela muda de lugar para lugar, de cultura para cultura? Eu gosto, quando você fala de ética, dessa colocação do que era a ética para Kant. Kant, quando ele falava da ética, ele falava o seguinte, que a ética deveria ser como se fosse um fenômeno da natureza. Tanto faz você derrubar uma caneta aqui no Brasil e derrubar uma caneta nos Estados Unidos. A velocidade vai ser a mesma. Quando você trata a ética dessa forma, como algo natural e algo relacionado com o universal, vira um padrão de agir. Agora, segundo ele, a ética ela não poderia estar relacionada com as paixões. Você não pode ter paixão, já que é uma coisa da natureza, né? Não pode ter paixão. Então, quando eu falo de ética, a mesma forma que eu trato alguém aqui, que eu acho que é ética aqui no Brasil, vai ser ética em qualquer local que eu vá, entendeu? Então, ética tem que ser um padrão de agir universal. Essa é a minha opinião. Claro que, independentemente dessas amarras relacionadas à pessoa, ao sentimento, à religião, entendeu? Para você tratar de maneira geral. Porque ética para você é diferente de ética para outra pessoa. Se você for analisar na perspectiva da religião, na perspectiva racial, por exemplo, entendeu? Ou ideológica. Mas quando você trata de maneira da natureza, você cria um padrão de agir. Claro que se você trata dessa forma, você vai respeitar o próximo de maneira mais interessante, considerando também o que ele passou de experiência. Professora Conceição, eu gostaria de saber qual seria a diferença, ou se é a mesma coisa, ética e moral. Então, que maravilha essa fala de Rosalvo. Então, ele nos dá, na sua concepção, dois conceitos de ética. No entendimento, a ética natural, como se ele dissesse, uma ética humana, natural, que deveria ser para todos os seres humanos seguir, do respeito, da solidariedade, da justeza, dos vários valores existenciais. Mas ele fala também de uma ética que diz respeito à cultura, à história de um povo. É como se fosse uma ética social. E é realmente essa que mais a gente lida, é com esse aspecto da ética. É uma ética que varia de acordo com
a cultura de determinado povo, de determinada sociedade. Então, e nesse sentido, não é por isso que ela será individualizada. Ela tem um consenso, ela tem uma média nas relações. Então, no nosso país, tem que ter uma média nessas relações. Tem que ter algo que regre, né? Algo que conduza, algo que oriente essa caminhada das pessoas nessa ou naquela sociedade. Então, e ele ainda volta e nos pergunta qual a diferença entre a ética e a moral. Então, os valores humanos, os valores que precisam ser vividos, né, palmilhados, consagrados pela cultura e pela história de um povo. Então, justiça, solidariedade, as várias palavras, elas falam da moral. Como interpretar, como vivê-la, né? A filosofia dessa moral diz respeito à ética. Então, variam, porque varia assim também a concepção humana, o crescimento e o desenvolvimento humano, e varia porque também é uma média das relações. Mas aí as nossas leis passam a ser inspiradas nesses conceitos que nós temos da moral. Quando se senta para constituir, para formatar uma Constituição, uma lei qualquer, ela tem, a priori, uma referência com base nessa moral vivida e estabelecida naquele país, naquela localidade, para aquele povo. Porque ela vai se basear na sua concepção de sociedade, naquilo que você acha que é dever de ser cumprido e aquilo que você acha que viola o direito à existência. Então, essa minha postura e a minha concepção moral precisa não acarretar, não atrapalhar a vida do outro, nem a minha própria. Não pode me expor e me mostrar com atitudes de violação aos direitos, por exemplo, da vida. Ela não pode me inspirar à violação dos direitos das relações humanas, das relações interpessoais. Na hora que abala, que atinge, então já passa a ser uma atitude que foge ao conceito e à concepção da moral ou da ética, se for o caso. Então, a moral são os valores estabelecidos que precisam ser absorvidos, compreendidos. Essa variação, essa interpretação, essa filosofia que se bota em cima desses valores, nós podemos dizer que é a ética. Então, as duas andam par e passo. As duas andam em paralelo. As duas dependem da nossa concepção e história de sociedade. As duas dependem do nosso conceito padrão, médio, de visão de mundo e de visão do desenvolvimento humano também, dentro dessa ou daquela sociedade. Então, uma maravilha, uma grande oportunidade que Rosalvo nos trouxe. Mas nos aguarde daqui em poucos instantes. Se eu desejar fazer uma análise da minha postura na vida com relação à ética, eu devo me inspirar em quê? Eu devo me inspirar em que valores, em que segmentos? Então, no meu entendimento, se nós manifestarmos a nossa essência na nossa existência, nós estamos nesse aspecto vivendo uma experiência ética. E o que significa isso? Conceição Vieira, sua essência, o que é realmente? Como você pensa o mundo? Como você se coloca nesse mundo? Que interpretação de ser humano você faz para você e para a sociedade? Nós temos parado para pensar nisso? No que realmente nós somos em essência? Então, se na minha existência, no meu dia a dia, eu demonstrar essa minha essência, eu estou tendo uma vida, vamos dizer assim, pautada numa postura ética relativa aos meus princípios. Ora, e como é que é diferente? Se eu tiver uma existência, simplesmente existência. Vou vivendo de acordo com aquilo que a sociedade vai me propondo, vai me colocando, às vezes vai me impondo e nós não percebemos, vai nos impondo pela moda, né? Vai nos impondo pelo tradicional, vai nos impondo pela média das pessoas e a gente vai se distanciando da essência. Será que a gente tem parado para ver assim, realmente, quem é que eu sou?
como eu sou. Temos parado ou temos apenas funcionado, vivido, consumido, se divertido, andado, trabalhado. Então, na hora que essa essência é manifesta na minha existência, eu deixo transparecer quem eu realmente sou, no meu existir, nas minhas relações, no meu jeito de me manifestar. Eu estou tendo uma postura, vamos dizer assim, equilibrada, uma postura ética no que diz respeito ao meu próprio ser. E na hora em que você pensa, faz o seu pensamento coincidir com o que você é, você também está sendo fiel a essa essência sua interior. Então você pensar e ser aquilo que pensa. Então nós pensamos, nós discursamos, nós pregamos, né? Nós oramos em voz alta muitas vezes, nós queremos disciplinar o mundo e com base nesse nosso pensamento, com base em nossas ideias. Mas às vezes nós pensamos algo, julgamos, empoderamos ou não as pessoas e os fenômenos e não manifestamos quem realmente nós somos. Então, o nosso pensamento precisa retratar quem nós somos. Então, não é só o pensar. É preciso pensar, é preciso sentir e é preciso agir, ou querer, né? Porque antes da ação vem o querer. Então, é preciso manifestar essas três coisas. O que você fala coincide com o que você pensa? Você já pensou nisso? Se o que você fala coincide com o que você pensa? Ou a gente fala também aquilo que o Jornal da Manhã nos pautou? Passamos o dia falando do que o jornal tratou e esse tratamento geralmente é de violência. Os telejornais, os jornais de rádio mesmo, ou que for, as revistas lidas, os jornais lidos, a internet, nos fala muito dessa violência. Então nós temos dificuldade de sermos aquilo que estamos falando, aquilo que estamos percebendo nos meios de comunicação. Então nós não podemos ser pautados o dia inteiro, as 24 horas do nosso dia, pautados nessas falas, nessas concepções de sociedade, que às vezes não está falando do que há de positivo no existir, o que há de positivo em sua fala. Você está falando aquilo que você pensa ou que o outro pensa e você traz para si. Então, o que é que eu penso realmente desse fato que aconteceu? Então, uma história difícil, alguém que cometeu um ato de violência contra outra pessoa. Eu vou avaliar e vou pensar, até que ponto foi um erro isso? Qual a circunstância? Como aquelas pessoas estavam naquele momento? A que recebeu a violência e a que realizou. Eu realizei a empatia com relação a esses fatos e me percebi e me vi no outro lado? Ou eu simplesmente vou repetir o conceito que eu escutei nesse jornal, nessa opção ou nessa ou naquela opinião? Então, o nosso despertar aqui é para que essa nossa postura ética diga respeito à nossa própria ética, à nossa própria concepção, aos nossos próprios valores, que são valores também, que são médios na nossa sociedade. Então, o que você faz coincide com o que você fala. Olha, se a essência manifesta na existência, se o que pensa manifesta no que fala, se o que fala manifesta no que pensa, se o que faz manifesta na fala. Será que o que nós fazemos, nós manifestamos na nossa fala? Será que há uma ligação, um link, tanto que a gente fala em link na modernidade e na internet, nos meios da informática, e a gente faz esse link na existência, ou ele apenas existe para a gente trabalhar diante do computador? Os links precisam existir nas relações. Então, o link entre eu e eu mesma em outra dimensão. O link entre eu e a outra pessoa. Então, esse link precisa existir do falar, do pensar, do fazer e do falar. Então, a gente fala e faz outra coisa bem diferente. Sugere as pessoas para fazerem aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos aconselhando, e nós nos comportamos diferentes. Nós vamos para o templo e falamos
né? E oramos, e cantamos, e louvamos, e levantamos dali e fazemos exatamente o oposto daquilo que estávamos ali a professar. Então, são esses cuidados, essas relações que a gente acha que deve passar despercebido, a gente está tão envolvido no dia a dia, né, na luta pela sobrevivência, que essas coisas que são próximas e que estão em nós e que nos constituem, nos formam e nos faz evoluir, a gente deixa passar despercebido. Quando você se torna aquilo que você é, não precisa ser nada mais nem nada menos. O que nós precisamos na existência é nos tornarmos aquilo que somos. Nós somos algo em essência e precisamos nos tornarmos na existência. Então, o que nós precisamos é sermos aquilo que somos, é manifestarmos aquilo que somos, é sermos na existência, nem mais, nem menos, aquilo que somos na essência. Esse é o maior ensinamento e o maior caminho que você tem que trilhar na sua existência. Ser você mesmo, eu ser a mim mesma, eu manifestar essa postura de equilíbrio entre a minha parte externa e a minha parte interna. É eu demonstrar um equilíbrio, uma postura baseada numa ética individual, pessoal, e que está linkada a uma ética social coletiva, baseada em valores da moral que nos estimulam a caminhar e a avançar como seres humanos. Avançar. Nós precisamos chegar a um desenvolvimento maior, tecnológico, financeiro, existencial, mas também de desenvolvimento humano. Então, essa é a nossa principal missão, ser humano. Então, toda a nossa caminhada é para aprendermos a nos tornarmos humanos. E, para isso, precisamos ter um consenso mínimo, uma ética mínima de consenso global para existirmos. Voltaremos a nos encontrar. Lembrando que liga a sua TV Aparipê, sábado às 10h30. Acesse o canal de YouTube, nosso canal de YouTube, para poder continuar dialogando, continuarmos trocando ideias, continuarmos interagindo, o nosso Instagram, e estaremos sempre à disposição. Dispostos também a ouvir, a escutar o que for emitido, o que for pronunciado, o que for solicitado, e a trocar ideias, né? Nas mais diferentes nuances. Mas aguardamos vocês no nosso próximo encontro. Lembrando que terça-feira, às 8 horas, nós temos reprise. Vamos, a vida continua. Um beijo no coração. Aguardamos vocês. Como é bom a gente ouvir o que o povo pensa sobre determinados assuntos, até porque esses comportamentos e hábitos ditam o nosso futuro. E a gente percebe como é importante falar sobre ética, sobre limites, sobre perseverança, sobre o nosso eu e, claro, sobre o respeito ao próximo. Até onde nós podemos ir, né? O direito de ir e vir, até onde nós podemos realmente deixar florescer as nossas ideias, a troco de quê? Quais são realmente os resultados que nós vamos conseguir com os nossos comportamentos, pensando sempre no bem social, lembrando também da importância do outro, até porque nós somos um todo, ninguém vive sozinho. Por isso a ética é tão importante em nosso meio, seja familiar, profissional, de trabalho ou dentro de nós mesmos, para definirmos melhor a nossa identidade. Muito obrigada a todos que estão junto com a gente aí, já seguindo, curtindo, compartilhando, comentando. Nosso muito obrigado por estar nas redes sociais da professora Conceição Vieira, e o convite está feito. Todo sábado às 10h30 e reprise do programa na terça-feira às 8 da noite. Tchau, gente. Até a próxima.